tarde. Nossa, assim que é bom, né? Auditório cheio, todo mundo animado. Que bom que vocês estão aqui para a gente continuar os nossos estudos. Na última aula, isso, firme e forte. Eu estou pensando que não temos ninguém na outra sala, não, também, né? Não. Ok. Vocês estão de parabéns pela força de vontade de estudar, por estar aqui. Acho que isso vai ser revertido em prol de vocês mesmos, né? Bom, gente, hoje nós vamos iniciar o estudo de derivada direcional. Acho que nessa turma eu não cheguei a falar. Vamos aqui o slide, tá? Então, a gente já estudou as derivadas parciais. Derivada parcial em relação a cada uma das coordenadas de uma função de n variáveis. E vamos ver hoje aqui que a gente define como uma derivada direcional. Tá? Eu vou colocar aqui a definição para uma função de duas variáveis reais. Então, eu tenho uma função f, que está definida num conjunto A, o domínio dela é um conjunto A, mas olha, esse A é um subconjunto do R2, portanto, é uma função de duas variáveis reais, e ela leva valores em R. Então, para definir derivada direcional, como nas demais derivadas, é uma definição pontual, é a derivada direcional da função no ponto, um ponto x0, y0 no seu domínio, e agora a gente está acrescentando aqui mais alguma coisa, tá? Então, é derivada direcional no ponto e na direção de um vetor unitário U. Então, usa-se essa notação para derivada direcional, mesma notação das derivadas parciais, né? Particularidade aqui embaixo é o vetor na direção de qual está se definindo a derivada direcional. E qual é a definição da derivada direcional? Ela é o limite desse quociente, né? Como as demais derivadas, derivada ordinária, o limite do quociente de Newton. Aqui, as derivadas parciais, a gente viu que também é o limite do quociente. Aí também é o limite do quociente, mas que quociente é esse? O que a gente está calculando aí com essa derivada direcional, tá? Então, vamos entender o que é que a gente está calculando aí nesse limite, tá? Aí, eu estou restrita a uma função de duas variáveis reais, mas essa definição ela é válida para uma função de n variáveis reais quaisquer, tá? Depois a gente vai estender, só para a gente ter uma visão geométrica. Então, eu vou considerar aqui que eu tenho uma função de duas variáveis reais. Portanto, o gráfico dessa função ele é uma superfície, certo? E a gente vai pegar um ponto que esteja nessa superfície, está no gráfico dessa função. Vou pegar um ponto aqui, vou chamar as coordenadas desse ponto x0, y0. E aí eu quero que este ponto esteja no gráfico da função, tá? Então, para estar no gráfico, quem é essa terceira coordenada aqui necessariamente? É o valor da função no ponto que são as coordenadas x0 e y0, tá? Então, se eu estou dizendo que ele vai estar no gráfico, isso aqui necessariamente tem que ser a imagem do par ordenado, x0 e y0. Então, aqui a gente tem o f de x0 e y0, que vou dizer que pertence a S. Quem é S? S é a superfície, que é o gráfico de f, da função f. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, eu teria aqui, então, uma função de duas variáveis, o gráfico dessa função. E a gente pegou, então, um ponto que está no domínio da função, coordenada x0 e y0. E aí calculamos a imagem desse ponto pela função, vai estar aqui na superfície, chamando esse ponto de P, x0. Aqui tem o f de x0 e y0. Tá? Agora a gente vai acrescentar, tá? Mais uma, vamos colocar aqui, vamos tomar um vetor que está no plano xy, tá? Então, quando a gente trabalha com uma função de duas variáveis reais, a gente sabe que o domínio dela é o subconjunto do R2, né? Mas
geometricamente, a gente representa aqui no plano XY, que a gente está no espaço. Então, qualquer ponto do plano XY, eu represento um x0, por exemplo, esse ponto aqui é o x0, y0, e a terceira coordenada é nula, tá? Quando eu preciso trazer ele para o R2, tá? Mas, assim, vamos entender que a gente está olhando no domínio dessa função, e, portanto, eu vou colocar aqui esse vetor como vetor do R2, tá? Ele está aqui no plano XY. Então, eu vou pegar um vetor, vou acrescentar agora um vetor no plano, coordenadas AB, unitário. O que significa vetor unitário? Que o comprimento dele é 1, certo? Ou seja, a norma dele é 1. Então, eu vou tomar aqui um vetor unitário. Bom, agora todos nós sabemos que, dado um ponto, tá? Então, esse ponto aqui, vou chamar P', ele é a projeção de P no plano XY. Tá? Dado um ponto e um vetor, não precisa ser unitário, existe uma reta que passa por um ponto e tem a direção desse vetor, certo? Tem ele como vetor diretor. Então, existe uma única reta que passa por aqui, pelo ponto P', e tem como vetor diretor o vetor U, na direção desse vetor. Sabemos escrever a equação dessa reta? Quero escrever, chamar de R, o parâmetro dela é T. Sabemos escrever a equação dessa reta, que passa por um ponto e tem esse vetor diretor? Sabemos, né? Posso representar um ponto genérico dessa reta. Seria assim, o ponto genérico, ela é o ponto P' mais o múltiplo do vetor U, né? Qualquer ponto genérico que está nessa reta, tá? Em termos de equação vetorial, eu posso escrever assim. O ponto P', lembra que eu disse, estou pensando no plano, estou em R2. Então, a coordenada do ponto P' é x0, y0, mais o múltiplo do vetor diretor, que é o vetor de coordenadas AB, tá? Então, a equação dessa reta, equação vetorial, x0 mais t vezes a, y0 mais t vezes b. Tá? Então, eu vou colocar aqui, dado um vetor unitário, a gente vai considerar a reta x0 mais at, y0 mais bt, é a reta que passa, reta no plano, que passa pelo ponto de coordenada x0, y0, né, na direção do vetor U. Tem o vetor U como vetor diretor. Ok? Bom, aí a gente já fez isso várias vezes, né? Eu tenho aqui um ponto, né? E tenho uma reta que está aqui. Então, existe um plano que passa por esse ponto que contém essa reta, certo? Sabemos, inclusive, escrever a equação. Não sabemos escrever a equação desse plano? Passa pelo ponto que contém a reta. É um plano aqui, no caso, um plano vertical. Tá? Então, eu vou chamar aqui de π esse plano. Então, quem é π? Plano que passa pelo ponto P e contém a reta RT, tá? E aí esse plano, ele vai seccionar essa superfície aqui, certo? Ele vai cortar, e aí a interseção desses dois, como a gente já fez isso para as derivadas parciais em relação a x em relação a y, você tem aqui um plano, esse plano vai seccionar, e aí quando ele secciona, você vai ter uma curva aqui que é a interseção. Então, eu vou chamar de C aqui a interseção da superfície S, que é o gráfico da função, com o plano π. Tá? A interseção que é uma curva que vai estar no plano. Vamos
Só vamos olhar aqui no graficamente o que a gente já arrumou aí de elementos, né? O que a gente está dizendo. Então vamos olhar aqui Tá, então, vamos ver aqui o slide. Eu tenho aqui, então, uma superfície, gráfico de uma função de duas variáveis. Aí vamos pegar um ponto que está, um ponto aqui, ó, que está no gráfico dessa superfície. Vou projetar esse ponto no plano XY. Tá? E aí eu vou pegar um vetor. Vamos pegar um vetor U aqui no plano. Tá? Então, existe uma reta no plano XY. Existe uma reta que passa por esse ponto e que é paralela a esse vetor. Tá? Então, é esta reta. E aí, só para a gente enxergar aqui. Tá? A gente está aqui no plano XY. Então, tem um ponto que é a projeção do ponto que estava na superfície, projetamos no plano XY, tomamos um vetor, e aí a reta que passa por esse ponto e é paralela ao plano XY. E agora, então, a gente vai construir o plano, tá? Que contém o ponto P e a reta R. Aí, esse plano aqui, ó. Aí é um plano vertical, contém a reta e o ponto que a gente pegou, tá? Colocando a superfície, esse plano vai seccionar a superfície. O traço dessa superfície no plano é a curva ali em questão. Ok? Então, está aqui o ponto. Veja que essa interseção, então, ela passa a ser uma curva que está no plano. Vou tirar aqui a superfície aqui. Tá? Ela passa a ser uma curva que está no plano. Em particular, agora, quando nós fizemos a mesma coisa para as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Lembram disso? Só que lá era um plano paralelo ao plano xy e outro paralelo ao plano yz. Agora, a gente está pegando um plano mais geral. Tá? Então, esse ponto que está bem aqui, tá? Existe uma reta tangente a essa curva nesse ponto, e a gente sabe que a inclinação dessa reta tangente é pela derivada da função. Que função? Função que descreve essa curva, nesse ponto. Tá? Então, essa situação que a gente está aqui. Aí a gente quer enxergar, quer descrever aquela curva, né? Essa curva que é a interseção, que é aquela que está lá em azul, né? Como é que são os pontos que estão sobre essa curva? Então, vamos pegar aqui um ponto genérico que pertença aqui, a curva que é a interseção. Pegar um ponto, ver o que a gente pode concluir desse ponto. Então, eu pego um ponto aqui de coordenadas x, y, z, que está na curva, tá em C, que é a interseção de S com o plano. Então, significa que ele está no plano e que também ele está na superfície. Então, ele tem que satisfazer a equação do plano e satisfazer a equação da superfície. Bom, não escrevemos a equação do plano, mas a gente pode observar o seguinte. Se eu pegar esse ponto, vou chamar aqui de Q', a projeção do ponto Q no plano XY. Tá? Então, está bem aqui, gente. Esse ponto está aqui na superfície. E aí, eu vou projetá-lo no plano XY. Tá? Está claro para todo mundo que quando eu projeto, ele cai em cima da reta. O plano é um plano vertical, então ele vai cair em cima da reta. Tá? Portanto, as coordenadas desse ponto, já que, primeiro, por ser a projeção no plano XY, qual é a única coisa que a gente faz quando projeta no plano XY? A terceira coordenada fica nula, certo? Então, vai ser isso aqui. X, Y, 0. Essa é a projeção. Só que essa projeção, ela vai estar em cima da reta, certo? Então, ela pertence à reta T.
Mas se esse ponto está em cima da reta, então as coordenadas têm que satisfazer a equação da reta. O x desse ponto tem que ser dessa forma aqui. E o y tem que ser dessa forma para algum parâmetro t. Tá? Então, significa que esse x tem que ser x0 mais AT. E o y tem que ser y0 mais BT para algum valor t. Né? E a terceira coordenada? Terceira coordenada aqui, né? A projeção me levou a concluir que estava em cima da reta. Agora o ponto, e essa terceira coordenada aqui? Ele não pertence à superfície? Se ele pertence à superfície, qualquer ponto que está aqui na superfície, a terceira coordenada tem que ser a imagem das duas primeiras, tá? Então, esse Z aqui, ele é f de xy. Tá? Mas o x é isso aqui, então só vou substituir aqui. Então, ele vai ser f de x0 mais AT e y0 mais BT. Tá? Então, qualquer ponto que está aqui na curva, a terceira coordenada dele é isso aqui. Mas quem é que a gente tem aqui dentro? Isso aí é o quê? É um ponto da reta, certo? Então, é o f de r. Isso aqui é. Tá? Então, a gente tem aqui que pontos que estão naquela curva f de r de t. Tá? Ou seja, o que é isso aqui? É a imagem da reta pela função f. Tá? Você está pegando aqui, cada ponto que está aqui está calculando a imagem pela função. Ele vai cair aqui em cima da curva. Tá? Então, esta interseção, essa curva, ela está refletindo a imagem desta reta pela função r. E veja que agora passou a ser uma função só do parâmetro t. Posso chamar uma g de t, que é uma função agora de uma só variável. Tá? Então, neste caso, quando a gente quer analisar como é que é o comportamento da função numa direção do vetor, né, numa direção dada, então você constrói a reta, tá, que passa pelo ponto, é paralela ao vetor, e aí vai analisar só a imagem em cima dessa reta. Fiquei com uma função de uma só variável. Pode ser, gente, que, e na maioria das situações, a reta ela não está inteiramente contida no domínio da função, certo? Se o domínio da função for todo R2, tudo bem. Mas aí, a gente, se houver um intervalo, né, tem uma parte da reta que está dentro do domínio, você faz análise, tá, daquela parte da reta. Então, a gente pode considerar que, se existir, veja que a reta, o parâmetro dela é o t. Está definida aqui a função r, que é a reta, ela está definida de r em r. Tá? O domínio dela é todo R. Existe aqui, para cada t, ela leva no R de t. Tá? Pode ser que não tenha condições de considerar R todo, mas tem um intervalo aqui. Tá? Em todos os pontos que eu pego aqui, quando eu calculo, está dentro do domínio da função. Tá? Então, eu me restringo a esta parte aqui. Então, eu vou considerar aqui, existe um número real, de tal maneira que eu considero esse intervalo para todo t que eu pegar no intervalo, que vai de menos s a s. Quando eu calcular a imagem da reta, ela pertence ao domínio da função. Tá? E aí, então, eu vou considerar essa função aqui, g, que é a imagem da reta pela função r, só nesse pedaço aqui, se não tiver condições de pegar todo o domínio da função. Eu vou considerar a função g, definida nesse pedaço aí. O que ela faz? Para cada valor do parâmetro, ela calcula quem é a imagem do ponto da reta correspondente a esse parâmetro pela função r. Ok? Tá? Fica claro essa G?
É só a imagem da reta pela função, ou de parte da reta pela função. Agora, eu vou olhar para essa função g e aplicar a definição de derivada, que nós sabemos. O que é g' de zero, definição de derivada? Quero calcular a derivada da função num ponto qualquer ali. Em particular, eu quero calcular em zero. O que é g' de zero? Definição de derivada. Lembra que é o limite da função calculada no ponto que a gente está querendo, mais um acréscimo aqui, que eu vou chamar esse acréscimo de t, menos a função no ponto, dividido por esse acréscimo quando t tende a zero. A definição de derivada é o ΔG dividido por um ΔT aqui. Ok? Agora, vamos então usar a definição da g. Quem é a g aqui? Substituir. Isso aqui vai ficar limite. Isso aqui é 0 mais t, g de t, certo? Aqui fica g de t. Quem é g de t? Vamos olhar aqui quem é a g. É a f calculada na reta, certo? Então, substituindo aqui, isso vai ficar f de r de t menos g de zero. É a f calculado em r de zero, t está valendo zero, dividido por t quando o t tende a zero, tá? Então, daqui para cá, só usei a definição que era g, tá? Agora, vamos enxergar mais o que é r de t, né? Tá aqui, ó. Para cada valor do parâmetro t, essa aqui é a equação da reta. Então, vou substituir lá. Isso aqui vai ficar limite quando t tende a zero. Isso aqui é f. Quem é o r de t é o x0 mais at, a primeira coordenada, y0 mais bt, a segunda coordenada, menos, quem vai ser o f calculado no R0? Isso, quem é R0? Quando t vale 0, vai ficar só o ponto x0 e y0, tá? Então, isso aqui é a f calculado em x0, y0. Isso aqui está dividido por t, tá? Então, aquela função que a gente definiu ali, que representa a curva de interseção do plano com a superfície, né? Que significa que é a imagem da reta pela função. Quando a gente calcula a derivada dela no ponto, dá esse quociente aqui, tá? Mas quem é esse quociente aí? Vamos voltar aqui na definição que foi dada no início para... Olha aqui a definição de derivada direcional. Tá? A derivada direcional da função no ponto, na direção do vetor u, é o limite desse quociente, tá? Que é exatamente esse quociente que está aqui. Tá? Então, isto aqui é a derivada direcional de f na direção do vetor u no ponto x0 e y0. Tá? É isso que é a derivada. Então, é essa definição aqui que representa esse quociente. O que ela representa? Tá? Ela está representando exatamente, que lembra que derivada é sempre uma taxa de variação, né? Você está analisando a taxa de variação dessa função aqui. Que é o que essa função? É a imagem da função f que foi dada pela reta r de t, tá? Tá entendido aí o que é a derivada direcional, esse quociente todo, mas ele nada mais do que está representando a imagem da função na reta. Você pegou um ponto inicial na reta, foi de um ponto P0 para um ponto Q. Tá? P0 não, no ponto P para um ponto Q. Todos os dois pontos estão na reta. Esse aqui era o ponto inicial. Este aqui, se ele está na reta, ele é assim, Ele é o ponto inicial mais t vezes o vetor u. Então, você está calculando um ΔF, que é o f no ponto final menos o f no ponto inicial. Que é isso que está bem aqui, tá? Isso que é a derivada direcional. E aí, como é que a gente calcula a derivada direcional?
Está aqui, né? Substitui aí, faz as contas e calcula o limite, tá? E olha aqui na definição, tá dito, vamos olhar aqui rapidinho o slide, se esse limite existe, é finito, porque como se trata de limite, pode ser que o limite exista, pode ser que não exista, tá? Bom, vamos ver agora que tem uma forma menos árdua de calcular essa derivada direcional quando a função f em questão que a gente tomou aqui é uma função diferenciável. Suponha agora que eu tenho z diferenciável. E aí, olha só, a gente sabe então que a derivada direcional de f na direção do vetor u no ponto x0, y0, nada mais é do que a derivada dessa função aqui, g' aplicada em zero, certo? Onde a g é a f. Então, só estou substituindo aqui, tá? Então, é isso. A derivada direcional é aquela função ordinária calculada no zero, mas ela é uma composta, certo? Como é que a gente calcula a derivada de composta? Regra da cadeia, lembra? Então, a gente pode apreciar a função, por isso que é importante. Aquela regra da cadeia, tudo que a gente falou, ela vale para a função diferenciável, tá? Então, se a função for diferenciável, a regra da cadeia me diz que a derivada dessa composta é o quê, gente? É a derivada de fora, que no caso, por ser uma função de duas variáveis, a derivada dela, que a gente chama, é o gradiente. Então, é o gradiente da função f, que a gente calcula no ponto aqui, na curva, multiplicado pelo quê, Bernardo? Pela derivada da função de dentro, agora aplicada no ponto. R', que eu vou calcular em zero, tá? Então, essa derivada direcional, ela vai ser dada por isso aqui. Vamos enxergar, então, como é que vai ficar aquilo ali, derivada parcial de f em relação a u, calculada num ponto x0, y0. Vai ficar bem, o gradiente, como nós estamos falando de uma função de duas variáveis, todos nós sabemos que o gradiente são as derivadas parciais. Vou usar essa notação aqui, tá, gente? Derivada parcial em relação... Que eu vou calcular essa derivada parcial e vou aplicar aqui, gente, no R0, né? Quem é o R0? É o ponto x0, y0, tá? É o ponto da reta que corresponde ao parâmetro t igual a zero. Então, ela vai ser calculada em x0, y0. Aí, a segunda componente do gradiente é a derivada em relação a y, calculada no ponto x0, y0. E isso a gente vai multiplicar pela derivada da reta. Apaguei, não está por aqui. Calculamos a derivada daquela função vetorial, que é a reta, e aplicamos no ponto. Então, lembrando, é isso aqui, a reta x0 mais a vezes t, y0. Então, vamos calcular um ponto genérico, derivada aqui, derivada de uma função vetorial derivada de cada uma das suas funções coordenadas, certo? Vamos derivar isso aqui, derivamos quem é a variável aqui, gente? T, né? Estamos derivando em relação a t. Constante dá zero, aqui a constante, e a derivada de t é 1. Então, vai ficar a, aqui vai dar zero, repete a constante, a derivada de t vai dar 1. Né? E agora eu aplico no ponto t igual a zero. No caso aqui, como ela deu um vetor constante, né? Vai dar o mesmo, mas se não desse, a gente teria que aplicar.
no ponto. Tá? Então, isso aqui vai ficar multiplicado por AB. Tá? E aí, fazendo o produto interno, a gente tem, então, que a derivada no ponto, ela pode ser calculada, né, de forma bem simples, desde que a função seja diferenciável. Simplesmente, eu vou fazer o produto interno do gradiente com o vetor em questão. Gradiente aplicado no ponto, que eu estou... E eu já estou botando o ponto aqui, trocando as coisas. X0, Y0. Pronto, ficou simples calcular a derivada direcional. Observem mais uma vez, tá, o gradiente se apresentando aqui como uma ferramenta útil para a gente fazer cálculos. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então, vamos exercitar aqui, fazer um exemplozinho simples aqui, para a gente se familiarizar com esse resultado. Vou pegar uma função, duas variáveis reais. Regra da função é o produto das coordenadas. E a gente toma um ponto no domínio. Veja que o domínio dessa é o R2, né? Está definido para qualquer ponto. Vamos pegar o ponto de coordenadas 2, 3. Pegar um vetor do R2. E a gente quer calcular a derivada direcional dessa função, a direção de U, no ponto 2, 3. O que temos que fazer aí? Simplesmente temos que fazer esse produto aqui, certo? Esse produto interno. O gradiente da função no ponto que a gente está querendo. Então, calculamos o gradiente da função, aplicamos ele no ponto e vou fazer o produto interno pelas coordenadas do vetor. Tá? Agora, observa aqui essa definição e todos os cálculos aqui eles são feitos e são válidos para um vetor unitário, tá? Então, vamos olhar se esse vetor que foi dado aí, ele é um vetor unitário. Só verificando aqui. Quanto vale a norma do vetor U? Vou fazer aqui, para vocês não esquecerem. U é unitário? Já fizeram a conta? Posso te pensar. É um vetor unitário, né? Calculando aqui a norma, vai ficar 3/4 mais 1/4. Então, é 1. Então, ok. Posso usar direto aqui. Então, isso aqui vai ficar o gradiente da função f calculada aplicado em 2, 3 vezes o vetor u. Tá? E aí, então, é só calcular o gradiente dessa função. Vou calcular primeiro um ponto genérico, xy. Então, ele é derivada, vetor formado pelas derivadas parciais da função em relação a cada uma das suas coordenadas. Derivando em relação a x, vai dar y. Derivando em relação a y, vai dar x. Tá? Então, gradiente num ponto genérico, em particular, no ponto que a gente está querendo, calculado em 2, 3, o vetor 3, 2. Né? E agora, então, vou fazer o produto interno.
3, 2 e o U raiz de 3 que vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 mais 1, certo? Aí pegar a calculadora, calcula isso aqui, vai dar um número, já é um número isso aí, né? Não vai dar um número, já é um número. Tá? É um valor numérico. E o que ele representa? O que este valor que nós encontramos aí está representando? Eu ouvi a palavra variação. Isso, a taxa de variação dessa função, em que situação? Veja que a gente foi lá no domínio da função, pegou este ponto aqui, né? Então, o domínio da função R2. Este ponto aqui, tá? E aí, o que você está analisando? Como é que está se comportando essa função, tá? Neste ponto aqui, quando o deslocamento... Porque, veja, a derivada, você está... A taxa, isso aqui representa uma taxa de variação, né, instantânea, nesse ponto. Quando você desloca uma unidade aqui, né, como é que está se comportando o ΔF dessa função? Mas aqui eu tenho infinitas possibilidades de deslocar uma unidade. Tá? Em particular, a gente está dizendo é quando é feita na direção desse vetor aqui. Então, esse vetor, não sei como é que ele está aí, aqui, ó. Você fez esse deslocamento mantendo paralelo a partir desse ponto. Então, essa está representando essa taxa de variação quando você está observando o comportamento da função aqui, ó, em cima dessa reta aqui. Ok? Nós queremos essa mesma função aqui, mas só vamos mudar o vetor U, tá? Então, eu quero a mesma coisa como calcular a derivada direcional dessa função nesse ponto, mas na direção agora de um novo vetor. Então, é a mesma coisa, tá? Agora, é no mesmo ponto, mas e se o deslocamento ele ocorre... Mudei agora o vetor. A outra... Poxa, o vetor agora está com o mesmo desenho do anterior. Mudei agora o vetor. Então, quero saber se fizer o deslocamento for paralelo a esse vetor aqui. Aí, o vetor agora em questão é o vetor I mais J. Então, estamos no domínio da função que é o R2, então o I aqui é do R2, o J é do R2, tá, gente? Então, o I é o vetor de coordenadas 1, 0, que a gente está somando com o vetor de coordenadas 0, 1. Então, o U é esse vetor aqui, 1, 1. Até aqui vai ficar... E aí agora, este vetor que está aí é unitário? U é um vetor unitário? Agora esse aqui. O que é um vetor unitário, Bernardo? Que a norma dele é 1. E quanto é a norma desse daí? Então, não é unitário, né? Não é unitário. Aí, o que eu tenho que fazer? O vetor, ele me indica a direção, tá? Então, eu tenho que trabalhar para fazer o cálculo da derivada direcional. O vetor tem que ser unitário e tem que ter a mesma direção e sentido desse. Isso eu não posso alterar. Então, quem é que eu vou tomar para o vetor U nesse caso? O versor dele, porque eu quero que ele mantenha a mesma direção e sentido desse, mas tem que ser unitário para o cálculo da derivada direcional. Então, observa, se o vetor que for dado não for um vetor unitário, você tem que tomar o versor dele para fazer o cálculo da derivada direcional. Então, vamos observar isto aqui. Como o vetor U, que foi dado aqui, não é unitário...
Então, nós vamos considerar o versor dele. Vou chamar aqui o vetor U', que é o vetor U dividido pela norma, tá? Então, esse aqui, comprimento é raiz de 2, vai ficar esse vetor aqui que a gente vai tomar. Raiz de 2, tá multiplicando, colocando em evidência aqui para não ficar muita divisão aqui, tá? E aí, pronto, agora que a gente já tem um vetor unitário, a derivada direcional, o vetor U', é o gradiente da função no ponto, que não mudou, né, é o mesmo do anterior. Que vai ficar 5. Tá, então, está no mesmo ponto, mudou a direção, a taxa de variação também é uma outra. Agora eu quero calcular essa mesma função no mesmo ponto. Vou mudar o vetor novamente. Vamos considerar agora na direção do vetor I só. Deixa eu colocar aqui em cima o gradiente da função. É unitário o vetor? Sim, tá? Então, a gente pode usar direto aqui. Agora, só para uma observação aqui, da derivada direcional de f na direção do vetor I, ponto x0, y0, né? Ele é o gradiente da função no ponto. Antes de substituir os valores, eu vou colocar aqui gradiente da função derivada parcial em relação a x. Vou usar essa notação aqui, só para vocês observarem. Derivada parcial em relação a y. Tá? É isso aqui, né? O gradiente multiplicado pelas coordenadas do vetor, que se é o vetor I, fica 1, 0. Né? Quando eu fizer esse produto interno, vai ficar esse multiplicado por esse, parcial de f em relação a x, no ponto x0, y0. E esse aqui vai ficar 0, certo? Moral do exercício. Moral da questão aí. Não? Nós calculamos a derivada na direção do vetor I, né? Que é o vetor que dá a direção de quem? Do eixo do x, certo? O eixo do x, que é uma reta, o vetor diretor dela é o eixo do y. Quando a gente calcula, olha quem é que a gente obtém aqui. Por isso eu até coloquei essa notação, para a gente enxergar bem aqui. A gente obteve a derivada parcial da função em relação a x. Tá? Então, derivada parcial em relação a x é só um caso particular da derivada direcional, quando a gente está tomando a direção do eixo do x. Tá? E aí, para o nosso problema aqui, é simplesmente, aqui vai dar 3, né? Que a gente já tinha. Tá? Então, casos particulares, a gente está tratando de casos mais geral. Agora, eu quero calcular o vetor U, é o J. O que vai ser se for o J? Que é o vetor diretor do eixo do Y, certo?
Então, a gente vai fazer contas aqui análogas em relação a J agora, no ponto x0, y0. Quando eu fizer esse produto, agora vai ser o contrário aqui. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, né? Então, a primeira vai se anular e vai sobrar só o quê? Derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0. Tá? Então, a derivada parcial em relação à segunda coordenada é também só um caso particular de derivada direcional, onde a gente está tomando a reta como sendo o eixo do y. Ok? E aí, nesse caso aqui, é a segunda, que é 2 unidades, né? Ok? Tudo tranquilo, gente? Tudo tranquilo? Então, vamos fazer essa aí. A gente quer calcular a derivada direcional dessa função num ponto e na direção de um vetor que está formando o ângulo π/4 radianos com o I. F de xy é x² sub 16 mais y² sobre 9. O ponto e agora não disse nada sobre esse vetor U. Quer dizer, não disse nada, não disse tudo sobre o vetor U. Não passou as coordenadas, disse apenas que ele forma um ângulo de 45 com o vetor I. Quem é esse vetor? Quantos vetores a gente tem no plano aqui, né? A gente está falando plano XY. Quantos vetores você tem aqui que formam um ângulo de 45 com o I aqui? Só um? Como assim, Bernardo? Eu vou citar 2 aqui para ti, tá? Vou pegar aqui. Os dois não formam ângulo de 45? Sim. Vou dar mais um, tá? Vou pegar mais. Olha, agora tem um giz. Quantos tem que formam ângulo de 45? Eu tenho infinitos, né? Dependendo do comprimento dele, eu tenho infinitos. Mas aí, qual é que a gente vai tomar aqui para o nosso problema? Porque ele só disse que tem que formar um ângulo de 45. Lembra que o vetor U é unitário. Então, a gente vai pegar aquele que está formando o ângulo de 45 e tem comprimento igual a 1, tá? O que tem comprimento unitário, tá claro? Porque o vetor U, ele é que tem o comprimento unitário. E aí, como ficam as coordenadas dele? Lembrando que a gente já sabe disso, já aprendeu. Se eu tenho um vetor aqui que tem um comprimento dele, tá? O vetor U, o comprimento dele é a norma dele. Está formando o ângulo θ com o vetor I. Então, a gente sabe que as coordenadas dele, x, y, né? E esse x vai ser o quê? Aplicando as relações trigonométricas, vai ser a hipotenusa, que é o comprimento do vetor. Aqui o x cosseno de θ. E o y vai ser, que é o cateto oposto, aqui vai ser a hipotenusa, o comprimento da hipotenusa, seno de θ, certo? Portanto, um vetor, as coordenadas aqui de um vetor genérico, que forma um ângulo θ com o eixo positivo, elas são assim. Cosseno de θ. E aí, se o U é unitário, as coordenadas dele vão ser simplesmente, né, cosseno e o seno do ângulo. Tá? Vai ficar simplesmente cosseno de θ, seno de θ.
que é esse exatamente que a gente vai tomar, só as coordenadas do ponto. Tá, gente? Tá claro isso aqui? Então, é outra forma também que a gente tem de representar a derivada direcional. Posso colocar aqui o gradiente multiplicado pelo cosseno e o seno do ângulo que o vetor está formando com o vetor i. Tá? Então, eu posso representar a derivada direcional nesse caso vai ficar, eu vou usar essa notação, cosseno de θ seno de θ. Θ é o ângulo que o vetor U forma com o I. Então, no problema em questão, até aqui. A derivada no ponto 4,3 vai ficar sendo cosseno de 45 Vou calcular aqui a parte logo para a gente depois substituir. O gradiente dessa função num ponto genérico, derivando em relação a x, vai ficar 2x dividido por 16. A gente pode simplificar, vai ficar x sobre 8. E 2y sobre 9, tá? O gradiente num ponto genérico, e a gente quer aplicar no 4,3, né? Então, vai ficar 4, vai ficar meio. E aqui é 3, né? Então, vai ficar 2 vezes 3, dá para simplificar 3 com 3, dá 2/3. Aqui é a primeira, eu vou multiplicar a raiz de 2 sobre 2. Mas aqui tinha dado 2/3, né? Que falei. Raiz de 2 sobre 2. Tá? É só continha agora aí, né, gente? Tá? Aí a gente pode estender, gente, essa definição para e os resultados para uma função de 3 variáveis. Vamos ver lá o slide, por favor. Eu tenho agora uma função de 3 variáveis. Então, a diferença agora, o ponto é um ponto do R3, tá? Então, a derivada direcional no ponto x0, y0, z0, na direção de um vetor que agora é um vetor do R3, mas é um vetor unitário. E aí a mesma coisa, olha, é o limite. A gente está agora construindo uma reta que passa pelo ponto de coordenadas x0, y0, z0 na direção do vetor U e calcula a imagem da função pela essa reta. É uma reta no R3 agora. É a única coisa que muda, tá? E aí a gente obtém o mesmo resultado que essa derivada direcional também, não tem aqui, né? É dada pelo produto do gradiente pelo vetor U, desde que a função seja diferenciável, tá? Porque para isso eu aplico a regra da cadeia é válida para a função diferenciável. Então, é análogo, tá? Só tem uma coordenada a mais. Vamos calcular a derivada direcional dessa função, que é uma função de 3 variáveis.
f de x, y, z é xy mais xy, perdão, ali tem duas vezes xy, xy. xz, tá, gente? xz mais yz. Porque senão já teria somado e dava 2xy. Aí, dado um ponto P, 1 menos 1, 3. E agora é pedida a derivada direcional dessa função na direção de Q, que é um ponto. E agora, o que significa isso? Na direção de Q, que é um ponto. Quem vai ser o vetor aí em questão, que dá a direção? Isso, né? Você está aqui no ponto, um ponto P, e tomou outro ponto. Então, na direção de Q, sai do ponto P, na direção do Q, esse aqui vai ser o vetor em questão. Se não for unitário, a gente toma o versor dele. Mas é isso que ele está falando, a direção, na direção de Q, tá? Então, eu vou tomar aqui o vetor U', chamar de U', porque ele não vai ser unitário. É o PQ, que são as coordenadas do ponto Q menos as coordenadas do ponto P. Né? Vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1. 4 menos 1 vai dar 5. E 5 menos 3 dá 2, tá? Não é unitário, certo? Claramente vê que não é unitário. Então, a gente vai tomar o versor dele. O U como sendo o U' dividido por norma de U'. A norma desse vai ficar 1 mais 25 mais 4. Certo? 25 mais 4, 29, 30. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre raiz de 30. Que vai multiplicar este aí. Então, esse é o vetor que a gente vai tomar para calcular a derivada direcional. Para a derivada direcional, vamos precisar do gradiente da função. E o gradiente dessa função num ponto genérico é o vetor formado pelas derivadas parciais. Agora, uma função de 3 variáveis. É um vetor do R3, certo? Por favor, me ajudem o que vai dar a derivada em relação a x. Y mais z. Y mais z. Em relação a y, x mais z. E em relação a z, vai ficar x mais y, né? E agora vamos aplicar, então, o gradiente no ponto. Que é o ponto P. 1, menos 1 e 3, tá? Então, aqui é o x, o y e o z que a gente tem que substituir no que a gente encontrou. Então, é y mais z vai dar 2, x mais z, 4, e x mais y vai dar 0, tá? Esse é o gradiente aplicado no ponto e, portanto, derivada direcional da função, direção do vetor U,
Raiz de 30 que está multiplicando 1, 5, 2. Efetuando o produto interno, fica 2, 20 e 0. De 2 sobre raiz de 30, certo? Que representa a taxa de variação dessa função neste ponto, tá? Quando o deslocamento ocorre na direção desse vetor U. Olha só, a derivada direcional, ela é pontual, então suponha que eu pego um ponto, né? Calculo a derivada direcional da função no ponto, aí vai ficar o gradiente da função vezes o vetor U lá. Então, se eu mudar o vetor U ali, o que é que muda? Pois é, a variação que vai mudar, a taxa de variação. Mas na nossa continha ali o gradiente vai permanecer o mesmo, só vai mudar as coordenadas de U, né? Então, mudou o vetor U, você tem uma nova taxa, né? A questão que a gente quer saber é o seguinte: para um ponto fixado, né? E aí eu calculo todos os vetores os possíveis, para cada um eu vou encontrar um valor, né? Qual é o valor máximo? Qual é a direção que faz com que essa derivada direcional aí seja máxima? Como obter esse vetor máximo? Esse vetor máximo nessa direção que me dá a taxa máxima. Entenderam a pergunta, gente? Para um ponto fixo, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Olha aqui, a gente tem uma função, gráfico de uma função. Estou colocando aqui só os semi-eixos positivos. Aí veja que ela é bem cheia de altos e baixos, né? Essa superfície. Tá? A regra dessa função é z é e elevado a x vezes seno de y. Aí vou pegar aqui um ponto que está na superfície, como a gente fez ontem. Vamos projetar este ponto no plano XY. E aí a gente vai passar as retas, né? Para cada vetor que eu pegar, a gente vai construir aquela reta, o plano e a curva que é a interseção. Então, antes vamos olhar aqui. Deixa eu tirar a superfície aqui. Tá, gente? Então, o ponto lá está fixado. Eu vou representar o vetor colocando o ponto inicial no próprio ponto, tá? Porque lembra que o vetor ele tem representante em qualquer lugar que eu queira, né? O espaço. Então, a gente vai colocar aí, tá? E aí eu tenho infinitas direções, tá? Vou fazer um giro aqui de 360 graus. Para cada ponto eu tenho uma direção que eu possa analisar o comportamento da função, tá? Em cada uma dessas direções aí. Aqui esse vetor não está unitário, por causa para não ficar muito pequeno, mas na hora do cálculo, né? É só para a gente observar as direções, tá? Então, para cada vetor desse, eu tenho uma taxa. Eu quero saber qual deles me dá a maior taxa de variação. Então, vamos analisar aqui isso no gráfico da função. Vamos colocar aqui de volta a superfície, tá? E aí agora a gente vai fazer o plano, tá? Para cada direção, vamos tomar o plano, vamos tomar a curva
E eu quero que vocês observem como é que se comportam, tá? Então, isso aqui, ó, essa curva é a interseção, né? Do plano que passa pelo ponto na direção desse vetor e secciona a superfície. Eu quero que vocês observem agora, a gente vai fazer todas as variações possíveis. Como é que essas curvas aí, olha, para cada interseção você tem uma curva. Deixa eu ver a melhor forma de ver. A gente quer saber para quando é que essa variação é máxima, onde é que a função está crescendo mais rapidamente, porque a taxa de variação está me dizendo como é que a função está crescendo, né? E aí, vocês estão enxergando alguma aí que a direção aí é... Tem direções, inclusive, fica quase uma reta, né? Plano. Eu vou colocar aqui para vocês observarem agora o gradiente da função nesse ponto aí que eu tomei, tá? Então, aqui em vermelho, deixa eu ver se consigo virar aqui em vermelho. Ó, aqui em vermelho está o gradiente da função, tá, gente? Então, você tem o vetor U que está dando... E o gradiente da função. Observem o que acontece quando o vetor U tem a direção e sentido do gradiente. Nada? Não observaram nada? Hein? A curva, ela tá... Você tem várias curvas, né? Qual é que está mais... Imagina que essa superfície aí é uma montanha que você vai subir, né? Então, seria assim, que direção que eu pego para eu chegar mais rápido lá em cima? Né? Qual é a curva aí que está sendo mais íngreme? Está te mostrando. Ó, está chegando lá na direção do... Ó. Observe que agora eu vou colocar aqui a curva mais íngreme. Essa em vermelho, tá? Essa é a mais íngreme que tem aqui. E ela acontece exatamente na hora que o vetor U tem a direção do gradiente da função, tá? Então, o vetor que vai me dar a direção de máxima variação da função é exatamente o gradiente da função no ponto. Né? Mas vamos enxergar. Ficou claro aqui, gente, que essas variações todas, qual é a que está a subida mais rápida? Ela ocorre exatamente, ó, que é essa que está em vermelho aí, que ocorre quando o vetor está apontando para o gradiente. Algebricamente, como é que a gente vê isso? Lembra que se a função for diferenciável, a derivada parcial em relação ao vetor U num ponto x0, y0, ele é o produto interno do gradiente aplicado no ponto com o vetor U, tá? Se este gradiente não for um vetor nulo, se ele for um vetor nulo, aqui a taxa de variação é nula, né? Se ele não for um vetor nulo, então o vetor U não é nulo, porque ele é um vetor unitário. Eu tenho dois vetores, e aí eu posso considerar o ângulo formado por esses dois vetores. Que era o que estava acontecendo lá na animação, né? Você tinha em vermelho o gradiente e em preto o vetor U. Tá? E eles formavam entre si dois ângulos. Então, você tem o vetor U e tem aqui o gradiente. Porque eles formam entre si um ângulo. Então, vou considerar aqui θ, o ângulo que o gradiente
está formando no ponto, forma com o vetor U, tá? Vocês lembram como é que a gente calcula esse ângulo aí? Quando a gente conhece as coordenadas do vetor? Como é? Produto interno, né? Dividido pelas normas, tá? Hoje a gente tem essa relação aqui, o colega ele falou, eu já vou colocar, em vez do cosseno, já vou colocar o produto, que o produto interno entre os dois vetores, ele pode ser expresso como produto das normas multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, né? Eu perguntei o cosseno, eu passo para cá isso dividindo, tá? Então, o produto interno ele pode ser expresso em função do cosseno que está entre os ângulos, tá? Então, é isso que a gente pode usar isso aqui. Se tem o ângulo, se eu conheço o ângulo entre esses dois vetores, eu posso expressar isso aqui usando esse produto aqui, tá? Que agora é um produto escalar. Então, eu vou ter que o produto interno, ou derivada direcional, ela é esse produto interno, mas esse produto interno vai ficar a norma do gradiente multiplicada pela norma do outro vetor, mas é quanto essa norma? Ele é um vetor unitário, vai ser 1, então não precisa colocar aqui, pelo cosseno de θ, tá? Então, fixado o ponto, né, esse valor aqui é constante, o que vai variar? Eu estou falando de fixado o ponto. Fui lá no domínio da função, fixei um ponto, tá? E aí tem o vetor, tem o gradiente, vamos supor que o gradiente está apontando para cá, e aí tem o vetor U. Eu sei que essa derivada direcional, ela é o comprimento do gradiente, que é fixo, multiplicado pelo cosseno desse ângulo aqui, tá? Então, quando é que isso aqui é máximo? Qual é o maior valor que isso aqui pode assumir, gente? Quando que isso aqui é máximo? Esse aqui está fixo, né? Para o ponto. A única coisa que está variando aqui é o cosseno, que dependendo do vetor U é um ângulo diferente. Então, isso aqui vai ser máximo quando esse valor aqui for máximo. Cosseno de θ tiver o maior valor. E qual é o maior valor que o cosseno de um ângulo pode assumir? Tá? Então, isso aqui é máximo quando o cosseno de θ for 1. Eu não coloquei, mas só para quando a gente define ângulo entre vetores, né, que é um ângulo que está sempre entre 0 e π, né, que é o menor dos ângulos que ele forma. Tá? E aí, mas quando é que qual é o ângulo que o cosseno é 1 nesse intervalo aqui? É 0, certo? Então, significa que o θ é 0. E se o θ é 0, qual é o ângulo que esses... qual é a relação que está entre esses dois vetores? Lembra que eu estou atrás de descobrir esse U aqui, esse θ é o ângulo que o U está formando com o gradiente, tá? Então, significa que o vetor U e o gradiente formam entre si um ângulo de 0 graus, tá? Então, esse vetor que dá a taxa máxima de variação, a derivada direcional máxima, é exatamente quando ele está na direção do gradiente, tá? Então, quem é que eu tenho que tomar? Eu quero obter a maior derivada direcional no ponto. Quem é que eu tomo para o vetor U? O vetor U vai ser quem, gente? Ele tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido do gradiente, certo? Só não posso tomar o gradiente, porque pode ser que o gradiente não seja unitário. Eu tomo o versor do gradiente. Eu pego o gradiente da função no ponto.
divido pelo comprimento dele. Tá? Então, a direção do gradiente é a direção que vai me dar a maior derivada, a maior taxa de variação. E quanto vai ser essa taxa de variação? Só que vai ser 1, esse valor máximo é exatamente o módulo do gradiente. É a maior taxa de variação. É o módulo do gradiente no ponto. Já que falamos de máximo, e o mínimo? Quando é que isso aqui vai ser mínimo? Qual o menor valor que isso aqui vai assumir? O menor valor vai ser quando isso aqui tiver o menor valor possível, né? Que é -1. Tá? Então, a direção é máxima quando o cosseno for 1 e vai ser mínima quando o cosseno for -1. Qual é o ângulo que o cosseno é -1? É π, né? No intervalo que a gente está considerando. Aí, nesse caso, é assim, ó. O gradiente, a menor taxa de variação no ponto. Gradiente está para cá, e aí o vetor tem que estar no mesma direção, mesmo sentido. Perdão, mesma direção, mas sentido oposto, certo? A taxa mínima de variação. Então, resumindo aqui, o que a gente viu, tá? Se o gradiente não é nulo, então ele forma um ângulo com o vetor em questão. Né? E, portanto, usando aquela relação do produto interno, eu posso expressar essa derivada direcional como o módulo do gradiente pelo cosseno de θ. Isso aqui vai ser máximo. Quando o cosseno de θ for 1, significa que o U é o versor do gradiente e a taxa máxima é exatamente o módulo do gradiente. Tá? Aí eu não preciso mais fazer cálculo, né? Eu não preciso pegar esse gradiente e jogar na derivada direcional. Se eu fizer isso, eu vou obter exatamente a mesma coisa, que é esse valor aqui. Tá? Como é? O módulo. Você quer colocar aqui o módulo do gradiente? Porque lembra que ele é um vetor, certo? Então, ele é um vetor, aí descobrimos que ele é um múltiplo do gradiente. Tá? Porque ele tem a mesma direção, mesmo sentido de questionamento do Humberto é se é o trocado aqui, é que está achando? Eu não entendi muito as tuas contas. Mas não ia dar o mesmo resultado, não, que tu estás falando? Eu não entendi as tuas contas que tu vai multiplicar. Nas tuas contas vai dar um vetor unitário aqui. A gente descobriu o seguinte aqui, ó. Que esse U que a gente está buscando aqui, ele é paralelo ao gradiente da função. Certo? Tá, Humberto? Ele tem que ter a mesma direção, mesmo sentido. Então, esse U aqui, ele é um alfa vezes o gradiente de f, porque ele é paralelo, mas mais do que isso. Paralelo significa que tem a mesma direção, mas a gente quer que seja também o mesmo sentido. Então, esse alfa aqui tem que ser um número positivo, certo? É isso que a gente está buscando lá. Agora, ele tem que ser, o comprimento dele tem que ser, então ele é alfa vezes o vetor U aqui. Certo? Perdão. Ele é alfa vezes o gradiente da função, tá? Mas ele tem que ser... Então, eu só preciso saber quem é que eu coloco aqui para ser o alfa. Mas ele não tem que ser um vetor unitário? Isso aqui tem que ser um vetor unitário na hora que eu calcular a norma dele, certo? Isso aqui vai ser o quê? Já que esse é igual a esse, aqui vai ficar alfa vezes o gradiente do f, tá?
Propriedade do módulo, isso aqui é o valor absoluto do escalar vezes o comprimento do gradiente. Tá? Como eu disse que isso aqui é positivo, então o valor absoluto dele é ele mesmo, certo? Vezes o gradiente de f, que era o que a gente estava querendo descobrir. Então, o que é o alfa que eu tenho que tomar? Olha aqui, eu tenho 1 é igual a alfa que multiplica isso aqui, tá? Descobrir quem é o alfa. Então, o alfa aqui vai passar para cá dividindo, vai ficar 1 vezes o gradiente de f, que é o versor. Tá? Então, voltando aqui, o u, ele por ter a mesma direção e sentido, ele é um múltiplo. Mas quem é o multiplicador que a gente tem que usar aqui? 1 sobre o gradiente de f, que é a norma do gradiente, multiplicado pelo gradiente, que foi o que a gente colocou aqui. Tá? É um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, mas comprimento unitário. É o versor do gradiente. Ok? Mas depois não me mostra esses cálculos que você estava falando aí para ver se estamos falando da mesma coisa ou não. Então, olha só, agora a gente quer saber, tem uma função em que direção e sentido que essa função cresce mais rapidamente no ponto 1. A gente já sabe, né? Que é a direção do gradiente da função no ponto. Então, basta calcular o gradiente da função no ponto em questão, tá? Que ele vai me dar a direção de máxima variação da função no ponto. Então, a gente tem aqui a função f de xy, x ao quadrado mais xy mais y, o ponto. Ela cresce mais rapidamente, que a taxa de variação é maior. Na direção do gradiente da função no ponto. Vou calcular um ponto genérico. Derivada dessa função em relação a x vai ficar 2x mais y. 2x mais y. Em relação a y vai ficar x mais 1. Tá? Aí a gente vai aplicar aqui no ponto. Três e 2. Tá? Essa é a nesse ponto, essa é a direção que a gente tem que tomar para que obtenha a maior taxa de variação. E qual é esse valor máximo nesse ponto? Qual é esse valor máximo da derivada direcional? Olha só. Significa que a gente, na hora que a gente está escolhendo o gradiente, é porque a gente está tomando esse cosseno aqui como sendo 1, tá? E esse valor máximo é o módulo a norma do gradiente, tá? O valor máximo. O valor máximo nesse ponto, a maior taxa de variação, ela é exatamente o módulo do gradiente. Que vai ficar a raiz quadrada de 9 mais 4. Em todas as direções, né, nesse ponto, se você variar uma unidade no domínio, a maior variação que ocorre nessa função, ela mede raiz de 13. Tá? E ela ocorre quando esse comprimento ele se dá na direção desse vetor aqui.
Em que direção e sentido ela decresce mais rapidamente? Tá, obrigada. Esqueci aqui, gente, já suprimiu. Completamente diferente o resultado. Raiz de 13. Em que direção ela decresce mais rapidamente? É no sentido contrário aqui, né? É o oposto desse. Você pegar o vetor menos 3, menos 2, ela vai decrescer mais rapidamente. Olha esse interessante. Temos uma função, agora a gente quer determinar todos os pontos no domínio em que a máxima variação ocorre na direção desse vetor. Vou pegar f de x, y, x ao quadrado mais y ao quadrado. Entenderam aí o que está sendo pedido? Tá, vou voltar lá no slide, por favor, para a gente ler e... E aí? Domínio dessa função qual é, gente? Domínio, tem alguma restrição aí? Não, né? R2. Tá? Então, ele pede para a gente investigar quais são os pontos no domínio dessa função, em que a maior variação é a mesma daquele vetor. Então, o I mais J, tem aqui, vetor, vou chamar aqui de mais J. Tá? Então, dizendo o seguinte, para cada ponto, peguei um ponto aqui no domínio, né, gente? Aí tem o gradiente da função nesse ponto, que é um vetor, tá? Então, vou representar o gradiente aqui, um ponto inicial aqui, o seu vetor. O que eu tenho que olhar? Esse gradiente tem a mesma direção e sentido desse? Aqui pelo desenho não tem, né? Então, esse ponto não me interessa. Aí, eu pego um outro ponto aqui, eu tenho que varrer todo o domínio da função. Vou no outro ponto aqui, calculo o gradiente da função no ponto. Representa esse vetor. Tem a mesma direção e sentido? Não, esse ponto não interessa. Pego um ponto bem aqui, gradiente da função nesse ponto tem a mesma direção e sentido. Então, esse ponto aqui me interessa, é o que eu estou buscando, tá? Então, peguei outro ponto aqui, gradiente também tem a mesma direção, então me interessa. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar todos os pontos do domínio em que o gradiente tem a mesma direção e sentido desse, certo? É só isso que a gente tem que fazer, verificar onde é que estão esses pontos, quem são eles. Então, vamos pegar um ponto genérico que tem essa característica, vou pegar um xy, que está no domínio da função, que é o R2. Tá, acho que ele tem essa característica. Então, o que a gente está querendo? O gradiente da função no ponto tem que ter mesma direção e sentido do vetor U. O que significa? Ele tem que ser igual ao vetor U? Não, né? Quando é que dois vetores têm a mesma direção? Com múltiplos. Então, são paralelos, são múltiplos. Então, esse aqui tem que ser paralelo a esse aqui que foi dado, tá? Então, vou colocar aqui um T, por exemplo, é um múltiplo deste aqui. Eu já vou colocar na forma I mais J, que é 1, 1. Preciso fazer alguma restrição para esse T aí? Não. Dois vetores
que são paralelos quando um é múltiplo do outro. Agora, o que acontece? Tu tem um vetor aqui e tu coloca um menos duas vezes ele. Chama-se o vetor U. Tem a mesma direção, certo? Mas o que aconteceu com o sentido? Mudou, tá? Porque quando é negativo... Então, como ele falou mesma direção e sentido, vamos exigir que esse T aqui tem que ser positivo, porque quando é positivo, o múltiplo, o escalar, ele tem a mesma direção, negativo ele tem o sentido oposto, tá? E agora é só, então, a gente comparar, resolver aqui o gradiente da função em relação a derivada em relação a x vai ficar 2x menos 2, derivada em relação a x, derivada em relação a y vai ficar 2y menos 4. Isso tem que ser igual a t vezes, multiplicar logo aqui, vai ficar t, tá? E da igualdade de vetores, a gente tem a conclusão que o 2x menos 2 tem que ser igual a t. E esse aqui também tem que ser igual a t, então já vou colocar aqui, eles vão ter que ser iguais, né? 2y menos 4. Vou colocar o t no final, 2y menos 4 tem que ser igual a t, tá? Porque os dois ficaram iguais aqui. Esse t aqui, ó, maior que zero, tá? Já que isso aqui é igual a t, então isso aqui vai ter que ser maior que zero, isso aqui tem que ser maior que zero, tá? E aí é só resolver aqui, tá? A gente tá buscando os pontos x, y, né? Condição, esse ponto tem que satisfazer aqui. Dessa igualdade aqui, eu posso dividir tudo por 2, gente. Vai ficar y é igual a x. Se eu dividir por 2 aqui, fica menos 1 e aqui fica 2. Aí, quando ele passa para cá, fica mais 1, tá? Então, são os pontos que estão em cima da reta, tá? No domínio da função. Quando eu pegar pontos em cima dessa reta e calcular o gradiente, esse gradiente fica sendo um múltiplo desse aqui, tá? Mas não esqueçamos da restrição, né? Para ficar com a mesma direção e sentido também, a gente está dizendo que o t tem que ser maior que zero, mas olha, isso aqui era o t, né? Então o 2x menos 2 tem que ser maior que zero, x tem que ser maior que 1. Ou a gente pega a parte da reta a partir do x maior que 1, tá? Aí eles vão ter mesma direção e mesmo sentido. Pode depois calcular o gradiente lá e para cada um desses pontos e comparar lá. Acho que ainda dá tempo da gente fazer isso aí. Essa função ela representa a distribuição de temperatura no plano XY. Suponha que a gente tem uma placa plana, né? Coloca um sistema de coordenadas nessa placa, de maneira que a cada ponto, né, você está associando uma coordenada e a temperatura naquele ponto é dada por essa equação aí. Aí o que a gente quer? Simples assim. Se eu tomar o ponto 1, 2, qual é a direção e sentido de maior crescimento da temperatura nesse ponto? Qual é, gente? Qual é a direção que vai me dar o maior crescimento? T de xy, 10 menos 2x quadrado menos y ao quadrado. Onde é que a variação aí está sendo máxima? Direção do gradiente, certo? É só calcular o gradiente da função no ponto. Da função no ponto xy genérico, ele é menos 4x menos 2y. E aí no ponto que a gente está querendo,
Qual era mesmo, hein? Dá para voltar lá no slide? Não anotei aqui o ponto. 1, 2. Obrigada. Então, o x está valendo 1, vai ficar menos 4, menos 1, 2. E vai ficar menos 4 e menos 4. Tá? Então, olhando o domínio dessa função, tomando o ponto no ponto de coordenadas 1, 2. Aqui nesse ponto, em que direção que vai me dar a máxima variação? Esse vetor aqui, que eu posso representar esse vetor, gente, com ponto inicial aqui, né, ou com ponto inicial aqui, como queira. Lembrando que para colocar com ponto inicial aqui, eu vou somar as coordenadas do ponto para ver o ponto final, vai ficar menos 3, x é menos 3, e o y vai ficar menos 2. Então, é nessa... Coloquei aqui o gradiente com ponto inicial no ponto, tá? É nessa direção aqui. Agora, olha a outra. Tá claro aí, gente? Simplesmente o gradiente. Agora, a segunda pergunta é: imagina que uma partícula está se deslocando lá na placa, né? Que o plano, a partícula está se deslocando aqui nesse ponto. Eu quero descrever a trajetória da partícula que sai desse ponto na direção de maior crescimento da temperatura no ponto. O que vai ser a trajetória? Que caminho que ela vai seguir se eu quero? Estou aqui no ponto. A partir daqui eu quero percorrer uma trajetória na direção da maior temperatura que está aqui nesse momento. Vai ser o quê? Está aqui no ponto, não tem que seguir para cá, na direção, tá? Então, eu vou descrever simplesmente a semirreta, tá? Semirreta que passa por esse ponto, falando semirreta porque ela tem que ir para cá, tá? Então, vou escrever a equação da reta, que seria aqui. O ponto que ela está começando, que ela está no ponto 1, e o vetor diretor, menos 4t e 2 menos 4t. Tá? Só que eu tenho que considerar apenas o t maior ou igual que 0, né, gente? Para ela vir para cá. Então, estou pegando só essa semirreta aqui. Tá? Agora, preste atenção para outra pergunta. Então, leiam bem essa. Vamos ver aqui os slides. Leiam bem essa. Se desloca na direção e sentido de maior crescimento da temperatura neste ponto. Tá? Agora, a outra. Não deu para fazer em nenhuma das duas turmas a questão. Qual é a diferença dessa para outra? Agora, está lá no ponto, ela também vai se deslocar, mas sempre na direção e sentido de maior crescimento da temperatura. Olha só, neste caso aqui, gente, vou tomar essa semirreta. Quando eu sair daqui, a partícula, né? Quando a partícula saiu daqui, ela estava indo na direção de maior crescimento. Agora, quando já mudou, está bem aqui, será que ainda a direção de maior crescimento, será que ainda é essa? Já é um outro ponto. Né? Pode ser que agora o gradiente esteja apontando para cá. E aí já não estou mais na direção de maior crescimento. Então, nessa segunda questão, a gente quer que eu vou percorrer aqui uma trajetória, não sei como é que ela vai ser, mas em qualquer momento eu tenho que estar na direção de maior crescimento, tá? Então a gente vai ter que curva é esta, que em qualquer momento, quando eu determinar a direção dessa curva, ela vai estar apontando na direção do gradiente da função no ponto. Acabou, né? Acabou o nosso tempo, equipe. Acabou? Gente, amanhã vocês sabem que é feriado, né? Pois é. Mas não para vocês. Porque
Temos o aviso aqui, vamos já o aviso aqui. Ó, o colega chegando super atrasado. Aviso que a nossa prova é na próxima sexta-feira. Vamos cobrar até a aula de hoje, que é as notas de aula 17, certo? Você aproveita o feriado de amanhã, estuda. Na quarta-feira faremos uma aula de revisão. Não esqueçam, desde já avisando, tragam um documento de identidade com foto e calculadora. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. E até quarta, né? Até quarta-feira.